Dando continuidade, a gente vai ver agora alguns pressupostos básicos para a preservação digital. Primeiramente, a gente vai começar vendo uma definição de o que é digital. Eu trouxe uma definição de 98 de Rotenberg, que eu acho que existe na literatura uma grande variedade de definições. Eu quis trazer uma definição, essa e uma outra que a gente vai ver mais para frente, que aparentemente parecem um pouco antigas, mas elas têm o básico do que deve ser englobado. Nesse contexto, por exemplo, o que é digital? Digital é qualquer forma de representação de sequências de valores simbólicos que podem ser acessados, em princípio manipulados, copiados e armazenados para serem completamente transmitidos e com grande confiança para quem vai recuperar essa informação e vai fazer uso dela. Nesse contexto digital, é importante a gente pensar na gestão documental. Essa gestão documental significa o cuidado que se tem com o histórico da documentação de empresas e de centros de documentação. Uma informação interessante é da gente se lembrar que o Brasil, estatisticamente, é recordista em burocracia. Esse cálculo é feito baseado na quantidade de pessoas que são necessárias para administrar a papelada e os tributos, a contabilidade num determinado contexto, numa empresa, num centro de informação. E no caso do país, Brasil, esse contexto se encaixa completamente para defini-lo como recordista em burocracia, inclusive porque o Brasil tem muitos impostos e é preciso uma grande massa de pessoas para administrar todos esses processos envolvidos nesses impostos todos. Na gestão documental, é importante perceber que a gente tem que ensinar as pessoas das empresas a fazerem uma gestão documental também tecnológica, não apenas do documento físico, para dar acesso e reduzir o número de cópias que tem sido feito nas empresas. Quanto mais cópias, a gente tem a sensação de que a gente está preservando mais. Às vezes sim, mas essa quantidade maior de cópias também implica numa gestão um pouco mais abrangente, às vezes um pouco mais complicada. Então, tem que ter um meio termo, uma ponderação em relação a esse grande número de cópias. Inclusive porque hoje uma tendência em todas as áreas, e a literatura traz para a ciência da informação também, a tendência da gente trabalhar dentro do contexto do sustentável e do verde. E o grande número de cópias vai contra a teoria da sustentabilidade, porque você vai acabar tendo que desmatar mais e, dentro das próprias empresas, ocupar mais espaço para guardar as cópias, ter mais pessoas para processar aquelas cópias. Então, não é interessante ter tantas cópias físicas mais. Uma coisa que a gente vê com o advento da tecnologia, com a evolução, é que com o computador foi ficando cada vez mais fácil e também dispendioso fazer esse número de cópias. E hoje a gestão da informação integrada é o que se busca nas empresas. Essa gestão da informação integrada é você entregar a informação certa onde essa informação está. E digitalizar e arquivar aumentou muito a importância do profissional da informação, que é o responsável pela organização de todo esse contexto informacional. Essa gestão da informação traz algumas obrigatoriedades, e eu trouxe destaque apenas para duas. Uma é obrigatório a guarda vitalícia de prontuários médicos. A outra, documentos trabalhistas ligados à questão principalmente do INSS, a questão da aposentadoria, eles têm que ser guardados por pelo menos 30 anos. Isso é uma das obrigatoriedades da gestão documental no contexto, por exemplo, dos arquivos. E isso traz alguns desafios. Por exemplo, para as empresas, guardar e encontrar o que foi acumulado é um desafio, porque às vezes as pessoas acabam se perdendo nesse grande volume de informação que eles mesmos criaram. Permitir o acesso a qualquer documento também é um outro desafio. E a grande solução que se busca é
ter a informação correta, certa, para a pessoa certa e na hora que ela quer essa informação. Internacionalmente, há uma grande consultoria que é a PricewaterhouseCoopers, que foi a junção de duas grandes empresas de consultorias, que a gente vai tratar aqui como PwC, que é a sigla que eles usam para se autodenominar. Eles trabalham com auditoria e consultoria profissional em todo o mundo. No contexto da gestão documental, o que essa consultoria traz para a gente como dados, que eu trouxe para a gente pensar em como organizar e planejar o contexto da preservação segundo essa consultoria, os profissionais, de uma forma geral, perdem 50% do seu tempo de trabalho procurando por documentos que foram extraviados, mal armazenados ou que já não existem mais. Eles perdem 2 horas diárias procurando documentos entre os departamentos da empresa. E as grandes organizações perdem um documento a cada 12 segundos. Ou seja, nessa conversa que a gente está tendo, já dá para vocês terem uma ideia do volume de documentos que já foi perdido em grandes empresas, que em princípio trabalham com pessoal preparado e especializado para organizar o seu acervo. E os usuários de microcomputador, em média, gastam 7,5% do seu tempo procurando documentos na própria máquina. Vamos ver esse contexto do documento físico, do acervo físico, da peça museal para a transição do físico para o mundo digital. A preservação digital. A gente trouxe ali atrás uma definição do que era digital. Agora eu trago uma outra definição do que é a preservação digital, que envolve um planejamento e alocação de recursos e aplicação de métodos e tecnologias de modo a assegurar que essa informação digital de valor contínuo continue acessível e utilizável ao longo dos anos. A preservação digital inclui alguns pontos básicos, dos quais eu estou destacando alguns aqui, que são, por exemplo, a habilidade desses documentos serem copiados em seu conteúdo, encontrados sem restrição geográfica ou de tempo, que eles também possam ser disseminados virtualmente, lidos por pessoas e por máquinas, de um modo ótimo, ou seja, não apenas lidos por máquina, mas lidos de um modo tal que eles possam ser interpretados pelo usuário que está buscando aquela informação e que eles possam ser acessados e pesquisados, como eu disse, sem essas restrições de problemas no seu conteúdo e nem restrições geográficas ou de tempo. Então, um documento digital, um dos valores que ele tem é de hoje, aqui no Brasil, às 10 horas da manhã, qualquer pessoa de qualquer lugar do país ter acesso a esses documentos, e não apenas essas pessoas. Uma pessoa que esteja na Austrália, que tem outro fuso horário, na Europa, que tem outro fuso horário, que da mesma forma, querendo e tendo necessidade, que eles também possam ter acesso a esse mesmo documento com essas características e sem essas restrições. Alguns cuidados que a gente tem que ter na preservação digital são: existem vários tipos de registros, de arquivos e de documentos. E a gente tem que fazer uma preservação digital de modo que todos esses documentos possam ser utilizados e recuperados como eles foram gerados. Essa imagem é um vídeo que mostra um acidente com um trem-bala no Japão. Esse é um vídeo. Se ele não for preservado de um modo bom, para ele ser recuperado e utilizado como vídeo, a gente acessando pode ter acesso apenas, pode se encontrar apenas uma fotografia daquele instante, o que não é o desejável. A gente tem que preservar o que o documento é, um vídeo. Em relação à preservação digital também, a gente tem que ter muito cuidado com a digitalização. Por quê? A gente vai ver mais para frente algumas etapas
básicas de uma boa digitalização. E uma delas é você fornecer um documento com uma boa nitidez. Um documento que não esteja nítido, no futuro, não vai ser recuperado para poder ser bem utilizado. E da mesma forma, o som. Não dá para a gente ter, como essa foto mostra, várias caixas de som com os fios emaranhados, o que vai acabar resultando numa péssima qualidade de som. Tudo isso a gente tem que ter o cuidado quando se pensa em preservação daquele documento. A preservação digital envolve principalmente 3 palavras-chave: confiabilidade, integridade e autenticidade daqueles dados. A gente tem que ter quem vai disponibilizar e quem vai acessar aquele documento tem que ter a certeza de que está entregando e de que o usuário está recebendo um documento que ele tem certeza de que é o que ele estava precisando. Aquele documento tem que estar inteiro, não tem que estar faltando nenhuma parte e todas as partes têm que estar disponíveis, acessíveis e nítidas para serem usadas e utilizadas para a pesquisa dele, e de que aquele documento tem que ser autêntico. E eu trouxe 3 exemplos de centros de informação onde essas 3 palavras assumem um contexto um pouco diferente. No caso da biblioteca, essas 3 palavras, confiabilidade, integridade e autenticidade dos documentos, elas têm um valor flexibilizado, digamos assim. Para a biblioteca, não importa se a gente está acessando um documento para lazer ou para pesquisa, o documento na biblioteca, nesse sentido, tem o mesmo valor, desde que cumpra com aquelas 3 características lá de cima. No caso dos arquivos, a informação serve como fonte de prova. Então, se um documento que foi preservado digitalmente é um documento que prova que determinadas terras pertencem a fulano, num determinado contexto de tempo e que, enfim, tem toda aquela área e tudo, isso tem que ser uma prova factível para que ela possa servir no futuro para que aquelas terras possam ser passadas para outra pessoa. Uma fotografia no contexto dos arquivos, ela tem que ser uma fotografia dentro daquele contexto das palavras que a gente já viu, completamente confiável, de que quem está nessa foto, de fato, é quem se conhece e quem se registrou como sendo o personagem daquela fotografia. E no contexto dos museus, as palavras confiabilidade, integridade e autenticidade têm um valor inclusive físico, muito diferente do documento, da peça física, no caso aqui uma escultura de Davi, de Michelangelo, tem um valor obviamente muito superior no caso da peça física e um valor diferenciado para o documento que foi gerado a partir dele para o documento virtual.